mundo é tão variado, tanta exclamação, que às vezes não se nota que é constante que uma banalidade gere uma canção gigante, entre numa rádio e cante. Música serve para isso. São versos do artista que eu queria como meu primeiro convidado no Provoca lá no início, em 2019. Mas ele se fez de difícil e eu tive que me contentar com Ciro Gomes. Para minha alegria, agora ele aceitou, está aqui antes que o mundo acabe, ou pelo menos antes que este ano inesquecível 2021 acabe. Compositor, cantor, multi-instrumentista, diretor, ator, André Abujanra. Marcelinho. E outras coisas mais que não coube nos elogios, na alegria que eu queria deixar aqui registrada de ter Obrigado. você aqui. Na verdade, eu acho que essa coisa toda não tem a ver com fazer muita coisa, tem a ver com o estofo da gente de idade. Idade. Mas você está muito gato. Obrigado. Você está muito gato. E eu fiquei gato hoje, eu falei, eu tenho que gato. Não, você está gatíssimo. Obrigado. Mas eu quero saber de cara o seguinte, você sabe que eu te amo, que eu tenho admiração. E vice-versa, né? Um respeito pela família, pelo Abu, por todo mundo. Por que você se fez de difícil? Não, eu não me fiz de difícil. O que aconteceu foi o seguinte. Quando o meu querido pai, Abu, morreu, logo em seguida, a TV Cultura continuou passando os programas dele. E não ligaram para mim, nem para o meu irmão. É óbvio que eu sou briguento, você me conhece. Mas não me avisaram, a TV Cultura não me avisou. Isso está errado. O meu irmão falou assim, ele assinou o contrato, o papai assinou o contrato, o papai era malucão, assinou o contrato. Falei, cara, Alexandre, pode ter assinado o contrato, mas eu não sei, eu quero que eles me liguem. Aí fiquei puto. Com o tempo, depois de 415 anos, a TV Cultura foi fazer um estúdio com o nome do Abu, do meu pai. É uma emoção muito grande TV Cultura fazer essa homenagem para o meu pai. Eu acho muito merecido. Eu nem me lembro mais do que você perguntou. Tem uma coisa legal que eu gostaria de falar, que é o seguinte. As pessoas, elas têm medo da briga. E quando eu falo briga, não é guerra. Isso. Quando eu falo briga, não é matar um ao outro. Quando eu falo briga, discussão, é você conseguir discutir com alguém. Nós dois você discordar e a coisa continuar. E continuar. Não é que nem o Bolsonaro que vai falar isso, otário. Aí o cara fala isso, ele sai das entrevistas. Não, cara, fica, conversa, discute. Porque tem uma coisa linda que ninguém sacou. Numa discussão, quem está errado é quem ganha. É invertido. Ele vai aprender, né? É claro, porque se você tem uma coisa, você fala assim, Andrezinho, e você me... Eu sou teu fã faz tempo. Não que você seja tão mais velho que eu, mas eu sou teu... Não precise me elogiar muito, porque você vai apanhar aqui hoje. Eu posso apanhar. Tá. Mas assim, numa discussão da gente, quando você tem razão, você não aprende nada. Se eu não tenho razão, eu aprendo. Então, numa briga, quem aprende é quem perde. Este programa, esta caverna que nós estamos, é a idolatria da dúvida. Isso. Quem não tem espaço de dúvida não tem espaço para crescer. E eu nasci do provocador mor, né, cara? Então, você está certíssimo. A arte deixou você rico? Nossa, pai, essa pergunta é sua para mim? Falar que a música é uma arte duvidosa é uma questão de abrir uma briga. Temos que brigar sempre. Quantos instrumentos você toca? Eu não toco muitos instrumentos, mas eu sei escrever para todos os instrumentos. E eu conheço todos os instrumentos e escrevo para todos. Assim, escreve maestro, melhor que português. Porque tem uma história muito louca comigo, né? Eu comecei a falar com 4 anos. O dia que meu pai me colocou na escolinha de música, aí eu saí, comecei a falar. De onde veio isso? No meu caso, é muito louco, porque eu já vim com a música dentro de mim. Eu solto um pum, já sei que é si bemol, entendeu? Eu não sei, é muito louco. Pode ter outras explicações, a sinapse do cérebro, não sei, mas eu gosto de As pessoas que estão em casa agora, que não têm essa habilidade para afinar o seu pum, você tem alguma
sugestão de como que elas podem se ouvir, por exemplo? Ó, eu tenho uma coisa dentro de mim que é assim, eu enxergo com os meus ouvidos e eu escuto com os meus olhos. Tem uma audição que eu não conheci ninguém que tem. Como é que é? A minha audição, Marcelo, ela é... Se vem um acorde de orquestra, assim... eu não escuto o acorde. Eu escuto tudo separado. E o que isso causa em você? Olha, algumas coisas, né? Coisas ruins. Transar escutando música eu não consigo. Por quê? Porque eu começo a escutar o baixo, falo, puta, eu não gostaria o baixo assim. Começa a ficar fazendo a crítica. Começa a fazer a música, a crítica. Eu tenho uma história linda com a minha... Eu tenho 5 casamentos, né? Peraí, você está falando de fatos mesmo? De fatos. E eu percebi que talvez você está contando ainda que está faltando, não? Não está faltando. Não. E aí, e eu sou amigo de todos. No terceiro casamento, que é a Daniele, a gente estava em Gramado, assistindo um filme em Gramado, chamava O Filho da Noiva. Você já assistiu esse filme? Não. É um filme argentino maravilhoso. E é um filme muito bonito, O Filho da Noiva, um filme argentino. E aí estava todo mundo emocionado, a mulher tinha mal de Parkinson, Alzheimer. Aí o marido, o velhinho, ia pedir ela em casamento de novo. E estava tendo uma puta trilha linda, maravilhosa, assim, todo mundo emocionado. Cara, e aquela trilha, aquele filme maravilhoso, tinha um violino muito desafinado dentro de tudo. Eu olhei para ela e falei... Dani, tem um violino. Deixa eu ver o filme, porra. São pouquíssimos filmes. Deve ser difícil essa vida, hein, André? Eu quero lembrar que eu te sigo há muito tempo. Dos mulheres, né? Não, dos mulheres. Música de Charlotte? Dos mulheres no espaço off. Nossa. Eu estava, Cury. estava sentado no chão, Celso Cury, vendo vocês assim. E era um lugar pequeno. E como que a gente traduz o Mulheres Negras para quem não viu no teatro? A gente tinha uma banda chamada Música de Charlotte. E o Maurício, ele era redator do Estadão, o Maurício Pereira. Meu irmão, amo de paixão. E a gente estava nessa banda, falei, vamos fazer uma banda para ganhar dinheiro? Guitarra e sax? Vamos. Aí a gente fazia uma música instrumental. Então a gente ia tocar em bar de jazz e tocava polícia instrumental, os caras odiavam. Em 84, você lembra, era muito esquisito. Muito. E hoje, quando a gente vai fazer show, hoje eu imagino... as pessoas acham que é super moderno, mas a gente fazia a mesma coisa. É muito atual, né? É muito atual. E é uma coisa teatral para quem não viu, porque tem a música que é incrível, claro, mas tem a coisa de vocês dois com aqueles instrumentos, um olhando na cara do outro. Isso já é uma sacada desde o começo? Eu e o Maurício, a gente tem uma química que é rara, tipo... Abbott e Costello. Isso, é dupla. Gordo e Magro, sabe? Assim, a gente tem uma química e é muito engraçado no Mulheres, porque existe uma coisa em clown, né? Que sempre tem um que faz o escada, né? E eu e o Maurício, a gente, às vezes eu era o escada e às vezes ele era o escada. Fizeram subir, Marino Amarelo. Fizeram subir. Olha aqui, tem pergunta para você. É mesmo? Jean de Paola, como nasceu e como foram feitas as músicas dos Mulheres Negras e, claro, quem criou esse nome para a banda? O Maurício, ele é um poeta de mão cheia, né? E eu sou um músico de piano cheio, né? Então, eu era um tapete para a poesia dele, mas, ao mesmo tempo, eu tinha a minha poesia. As coisas mais nonsense vêm um pouco de mim. A coisa de eu falar coisas que não têm nexo. Porque, como eu não demorei para falar, para mim a palavra não é tão importante quanto o som. Atrás do trilho reside o velho milho. Isso é Maurício Pereira. Esse é Maurício Pereira. É lindo, Maurício né? Pereira espiga seu filho brincando na palha, com alho, com tomate, com repolho.
Um dia comi-os com molho, só pensando como tudo é feito a olho. Isso é Maurício Pereira. Maravilha. Né? E o nome da banda? O nome é o seguinte, a gente estava na casa do meu pai, do Abusão, e lá na Santa Cecília, e as paredes não eram paredes, eram bibliotecas. Aí o Maurício falou assim, pô, a gente tem que ter uma banda, tem que ter um nome para a banda, né? Eu falei, Aí eu peguei um livro assim da biblioteca do meu pai, eram nomes estranhos de peças de teatro. Abri assim. Aí tinha um nome assim. Quantas mulheres negras tentaram suicídio quando a primavera não era suficiente? Era o nome. Eu falei, é o nome da nossa banda. O Maurício falou, não, mas é muito grande, né, André? Então vamos deixar só mulheres negras. Aí ele falou, mas somos homens. Então coloca o osso na frente. E foi assim que nasceu. E esse nome agora, vocês estão com problema para poder usar, é isso? Cara, hoje em dia tá difícil usar Por quê? Por que tá difícil hoje em dia, eu queria saber? Porque lá no Facebook começou a pintar um monte de... Cara, eu não sei, assim, eu tô bem afraid, eu tô com bastante... Parecia o Supla agora falando inglês. Né? Parecia o Supla. Eu tô com bastante medo. Por exemplo, tem uma música minha, que não é do Mulheres Negras, que é O Alma Não Tem Cor, do Karnak, que eu coloquei no Dia da Consciência Negra e escrevi. Alma Não Tem Cor. Não foi muito bom para mim, assim. A reação? A reação. Então, eu tô um pouco... Que tempos são esses? Eu acho que são tempos importantes, muito importantes. De questionamento? De questionamento, de educação, da homofobia, do machismo. Disso ficar revelado, né? Isso é muito importante, sim. Só que assim, eu tenho 56 anos, eu sou da época em que o Charlie Chaplin ensinava o moleque a tirar pedra no vidro, né, do Mussum. Então, eu aprendo muito com meus filhos, assim, meus filhos me dão muita bronca quando... Que palavras são proibidas? Ô, seu viado! Cara, coisa que mais... Estamos lá jogando bola. Ô, seu viado, passa essa merda aí. Não pode falar seu viado, não pode falar essa merda aí. Tudo bem, cara, eu tô aprendendo. Lá em casa é proibido também. Lá é proibido. É difícil. É difícil. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho, neguinho. Branquinho, neguinho. O Karnak também, eu estava num circo, que eu não me lembro onde, mas um circo chique, assim. E vocês eram 30 no palco. Eu ficava olhando, eu falava, isso não vai dar certo. Os Beatles eram 4 e já, né? As suas coisas são sempre, assim, superlativas? As frases que eu mais ouvi do meu pai, desde pequenininho, eu tinha 3 anos, ele falava assim, a vida é sua, estrague-a como quiser. E se enforque na corda da liberdade. Então, eu fui ouvindo isso, só que assim, eu não era estudante de teatro, eu era o filho do Abu. Então, uma coisa que meu pai me ensinou, e que eu acho que eu aprendi direitinho, e o meu irmão mesmo, aliás, meu irmão te mandou um abraço. Alexandre, maravilhoso. Mesmo meu irmão não sendo artista, a gente tem uma coisa que a gente não tem medo de errar. O ser humano tem medo de errar. E eu gosto de inventar loucura. Então, tinha uma banda de 2, vamos dar um tempo, a minha próxima banda vai ter 35. 35, eu fui até econômico. Amigo do universo é o nosso umbigo. Amigo do universo é o nosso umbigo. Amigo do universo é o nosso umbigo. Não somos nada, nós somos tudo. Nós somos o umbigo do mundo. Não somos nada, nós somos tudo. Nós somos o umbigo do mundo. O André, mas você tem uma coisa que é parecida com o Abu. O Abu fez o teatro durante muito tempo e tal, e depois ficou conhecido pelo Ravengar da televisão e reclamava quando as pessoas reconheciam ele. Reclamava porque, o cara fez tanta coisa, o cara só lembrava do... é que nem eu, mas você, fazendo todas essas coisas estranhas, você fica fugindo do público, André? Você não quer ser conhecido? Quero. Quer? Quero. Inclusive, aconteceu um negócio muito louco agora, que eu até sofri bastante, assim, com a morte dessa menina agora, né? Sim, Marília Mendonça. A minha namorada, ela é cantora, né?
e professora de canto. Então ela conhece bastante esse mundo, assim. E a gente está vivendo numa bolha, não só uma bolha política, a gente está vivendo uma bolha de tudo. Como que é isso? Então, eu vou explicar. Quando ela falou para mim, André, você viu que morreu a menina? Eu fiquei tão mal, porque eu não conhecia. Pô, eu falei assim, cara, eu não conheço, mas é a menina que mais... Aí eu fui mais ouvida das assim, plataformas musicais. Aí essa pergunta que você fez, eu falei, meu, se eu não conhecia essa menina, ninguém me conhece. Agora, a Marília Mendonça não está nesse... A Marília Mendonça... É um fenômeno, né? É uma mulher de uma coragem. Não, e ela cantava Paulinho Mosca, Racionais. Ela não né? tinha... Ela não estava na bolha. Não. Mas você estava, André. Eu não estou nessa bolha porque eu sou caipira. Eu conheço muito bem Marília Mendonça. Eu conheço Goiás. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando eu chego ali e entro no elevador. Eu quero saber o que tem no seu celular. Red Byron. É uma banda tipo Karnak, pop indiana maravilhosa. Eu escuto só coisa estranha. Eu escuto Draka Braka, uma banda ucraniana. Eu acho que eu sou nerd, porque eu gosto de ver documentário, alienígenas do passado, adoro essas coisas. Esse símbolo enigmático pode representar uma ligação com seres que visitaram a Terra há milhares de anos? Tem o segundo bloco agora. Oba. E a conversa inevitável. Nós vamos falar dele. Antônio Abujamra, o patrono deste programa. Ele está sempre presente aqui, já estava na nossa conversa. Vem aí celebrar Mestre Abu na hashtag Provoca. Ai de mim! Ai de mim! É assim que o mestre Abu abria os provocações. Segundo ele, esse gemido grego, que eu acredito seja de todos os desassossegados de alma inquieta por novas perguntas, daqueles que idolatram a dúvida, como já falamos aqui. O Antônio Abujamra é um homem das artes que criou coisas fantásticas, entre elas, o meu convidado, André Abujamra. O André... Como é ser filho do Abu? Que pergunta, mano. Você lembra da primeira memória assim, que você tem dele? Lembro. Meu pai era maravilhoso. Maravilhoso. Assim, todo mundo aqui da cultura já que trabalhou com ele, eu peguei o carro para vir para cá. Meu pai, ele tinha uma doçura ácida. Ele era ácido, mas ele era muito doce. Doce? Doce, ele era um doce. Uma criança maravilhosa. Uma criança maravilhosa. Quando eu nasci, eu sou caçula, né? Eu tenho o Alexandre e tem eu. Papai, ele era jogador de cavalo. Ele jogava em cavalo. Jogava mesmo, lá no jockey, apostando. Jockey. Tem histórias maravilhosas dele. Ele comprou um cavalo... Deu o nome de Belinha, ele ganhou uma grana que ela sua mãe. Minha mãe chorou porque perdeu todo o dinheiro que tinha. Mas assim, meu pai era muito louco, porque ele, quando ele tinha grana, ele pegava e ia ficar 3 meses com a minha mãe na Europa. Aí eu ficava no Rio Grande do Sul com a minha avó. Aí sou eu e meu irmão, né? Então meu pai... Ele olhava para mim e falava assim, Andrezinho, você vai estudar em escola estadual, o Alexandre vai estudar porque não dá para pagar 2 escolas. Ele sempre teve um amor e uma coisa da deseducação. Ele falava assim, ser pai é saber a arte de deseducar. Eram umas loucuras que ele falava lá. De provocar, né? A curiosidade, te jogar no inesperado. E papai trabalhava demais. Então a gente não era muito presente no sentido de
Sabe, o dia inteiro assim. Mas ele fazia o Dia do Rei. Como é que é isso? O Dia do Rei. Uma vez por ano, a gente acordava, eu era pequeno, me lembro disso, e ele falava, hoje é o Dia do Rei. E o que é o Dia do Rei? Tudo que a gente pedia, ele fazia. Tudo que a gente pedia, ele fazia. Por exemplo? A gente queria ir no parque de diversão, no Santo Amaro, tomar sorvete. Então, ele overdose sabia de sorvete. A gente era criança, então ele sabia que a gente não queria ir para Tóquio. Né? Aí, papai levava a gente, até eu me lembro dessa cena, eu era pequeno, e aí depois de tudo, ir no Play Center, jogar videogame, não sei o que, não sei o que lá, à noite, agora eu quero comer macarrão no Bexiga. Aí eu caí com a cabeça no macarrão, porque era o único dia que a gente tinha, né? Agora, tem uma coisa muito importante para falar do meu pai, você perguntou como é ser filho dele. Eu acho que o artista, eu sou filho dele, mas a gente é artista diferente. Não é porque eu sou filho do Abu que a minha forma de artista é igual a dele. Papai, ele pegava a cantora careca, né, do Ionesco, e recriava bujanricamente o espetáculo. O André Abujanra não. O André Abujanra pega 2 palitos de fósforo e 3 tamborins e faz uma ópera daquilo ali. Eu sou um artista criador, inventor. Não que meu pai não fosse um inventor, mas ele é um inventor da recriação. Da recriação do conhecimento humano. Então, imagina como eu sofri sendo artista desde pequenininho, naquela casa. Aí quando eu tinha uns 25 anos que a gente descobriu juntos isso, aí eu entrei no grupo teatral do Rio de Janeiro, Fodidos Privilegiados, que eu fiz muitas trilhas. Inclusive, eu fiz 2 trilhas para ele, o Hamlet e o Fedra. E o papai, ele trocou as trilhas de peça. Você fez a trilha para o Fedra, ele botou... Então, assim, quer dizer, foi um processo, meu, assim, posso muita imaginar. Sorte ser filho do meu pai, muita sorte. O passado vencendo o tempo, vencendo a morte. Tem aquela frase, né, que você já citou, a vida é sua, estrague como quiser. Você seguiu esse conselho? Direitinho, porque assim, eu vim nessa família, mas eu não sou ateu, né? Então eu consigo ver a perspectiva dos ateus abujanras, assim, por um lado lúdico, de ouvir o coração. Então eu sempre ouvi meu coração graças à liberdade que eu tive. Década de 65, era duro aquela ditadura, aquela, né, Caetano de Campos, a escola, era duro você... Tinha uma peça de teatro que se chamava Você Quer Ser o Quê Quando Crescer? Médico ou engenheiro, né? Você lembra dessa peça? Claro. Então, e eu não, cara, eu queria ser, se eu quisesse ser pipoqueiro, o Abu deixava. Ele tinha umas ideias tão doidas que eu acho que a gente falou assim, então pode ser doido, mas não precisa ser doido. O seu pai tem muitas histórias. Eu quero que você me conte uma que você estava no Egito, antes da internet, e ele precisava te mandar dinheiro. Ele precisava mandar, não. Eu precisava Você que precisava de dinheiro. Você que precisava, né? Assim, eu estava com o meu melhor amigo até hoje, o Theo Werneck. Antes de eu chegar no Egito, eu falei, eu vou ligar para o meu pai. Papai Abu. Papai estava em Manaus. Aí você tenta ligar em Atenas, sem celular, sem... Para Manaus. Para Manaus, em Atenas. Para pedir uma grana. E as moedas vão fazer assim. Liguei, ele atendeu. Pai! Andrezinho, me chamava de Andrezinho. Andrezinho, meu amor, que viagem que você estava... Falei, pai, ó, presta atenção, eu estou indo para o Egito amanhã, para o Cairo, eu não tenho um centavo, você precisa mandar dinheiro. Ele falou assim, ai, meu amor, papai não vai te ajudar, você tem que... Eu não vou falar o que ele tem que falar, ele falou, você tem que se ferrar, mas depois você vai amar essa viagem. Tchau. Pá! Desligou na minha cara. Que maravilha. Eu fiquei muito puto, mas ele tem razão hoje. Claro! Tem uma história que eu não sei se é verdade, que o Abu ganhou uma bolsa de estudos para ir para a Europa, chegou lá, encontrou os artistas todos, jogou a bolsa para o alto, mas fazia os relatórios muito corretos do que ele estava fazendo na bolsa, é isso? É verdade, ele também fez, a história dele com João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, ele ficou na casa de João Cabral. Ele foi lá, ele estava fudido, estava sem dinheiro, eu falo palavrão, né? Você tem TV Cultura, não Você pode falar. Pode. E aí o João Cabral...
Ele falou, você pode ficar 2 dias aqui. Meu pai ficou quase 20 dias lá. Ele falou que ele aprendeu mais tudo, qualquer faculdade em 20 dias. Teve um intensivo, né, com o João Cabral. Mas ele fazia o relatório da bolsa. E mandava tudo que ele estava estudando. Tem uma história bonita do meu pai, que responde um pouco. Quem me conhece, quem me conhece, sabe que eu falo em russo. Sim. Que não é verdadeiro o meu russo. Muita gente acha que é. Mas tem uma história por que eu falo russo. Meu pai, ele estava na Europa com a minha mãe e ele falou, quando ainda tinha a Alemanha Oriental, né? O Muro de Berlim. Ele falou para minha mãe, Belinha, eu vou lá para a Alemanha Oriental e eu vou trazer, se eu não voltar dentro de 4 dias, você liga para o consulado, liga para a polícia. Passaram-se 4 dias, papai não voltou. Minha mãe já estava desesperada. Quando ela estava indo ligar, meu pai chegou com 2 malas gigantes assim da Alemanha Oriental no hotel, abriu a mala, tava um montão de disco em russo e vários livros em russo. A minha mãe falou, mas Antônio, para que esses livros? São maravilhosos. Mas você não sabe ler russo. Mas eles são lindos e falam de teatro. Mas e os discos? Os discos são pro Andrezinho. E eu começava a escutar aquele russo e eu falo russo por causa daquilo. Como que é russo? E o russo tem um negócio que o som é igual ao português, não é? Se você coloca o russo ao contrário, às vezes sai banana. Eu acho que eu não sou uma pessoa. Eu sou um barulho. Eu acho que eu sou Você é um barulho. Eu sou um som. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero ouvir o pessoal. Denise Rossi, você tinha medo do seu pai? Que pergunta linda. Se eu tinha medo do meu pai? Eu tinha medo do meu pai porque eu era muito vagabundo na escola. Muito vagabundo. E eu não sei como é que eu passei, não sei como eu não repeti. Eu nunca gostei de escola. E meu filho menor também não gosta. Os pais são filhos dos filhos e os filhos são pais dos pais. Mas o meu pai me dava um pouquinho de medo, porque a minha mãe ela era briguenta que nem eu. Eu puxei a avó Belinha de briguenta, assim. Mas o meu pai não. Meu pai era um doce. Quando ele olhava ravengarmente para mim, aí dava medo, cara. Mas ele não falava nada, ele só olhava. Eu ficava com medo, passava 10 minutos, ele ia me dar um beijo na testa. Ele era muito amoroso, né? Pergunta bonita essa, né? Bonita mesmo. Você tinha medo do seu pai? Não, mas da minha mãe, sim. Eu não tinha medo da minha mãe. E ela me dava uns tapas. Tá vendo? Eu acho que tem um balanço. Eu acho que tem um balanço mesmo. Né? E o Abu, ele tinha muito orgulho de você. E eu tenho que te contar que ele me ligava, telefonema fixo, e falava que você era o Villa-Lobos do novo milênio. Olha. Você acha que ele exagerava ou você acha que Villa-Lobos é pouco ainda para você? Não, assim, é muito difícil eu chegar para você e falar que eu sou Villa-Lobos, pelo amor de Deus. Ele falava. Mas é meu pai, né? O André, eu tenho uma curiosidade. Como você, que é a pessoa mais indicada para responder isso, acha que o Abu veria este Brasil que nós estamos vivendo? Mas é engraçado, o papai via esse Brasil antes desse Brasil existir, porque ele falava várias coisas para mim. Ele falava assim, não só para mim, para os amigos dele, deve ter falado para você também. Ele falava assim, calma que tudo piora. Quando eu tinha algum problema na escola, uma vez eu tive um problema aqui na TV Cultura, eu ia fazer uma trilha, não fiz. E aí... Ficou chateado, foi falar para ele falou... Ele escreveu uma carta para mim. A carta dele foi assim, Andrezinho, quem sabe faz. Quem não sabe, ensina. Quem não sabe ensinar, ensina a ensinar. Quem não sabe ensinar a ensinar, vira crítico. Um desenho... Eu queria ter até essa carta para fazer NFT e vender por $7 milhões. A minha fantasia se apodera da minha cabeça como uma ave, peixe, fera, homem, mulher. A minha fantasia se apodera da minha cabeça como um cavalo alado e me derruba e me pisoteia.
Papai era demais, cara. A gente meu, não sabe... As pessoas não sabem o que ele foi importante no teatro mundial, né? E com todas as conexões que ele fez, né? O Abu tem uma coisa que fez você já ficar indignado dentro da televisão. Eu lembro em 2014, um deputado do Baixo Clero foi num programa de televisão que você estava. E como foi lá você defender a honra do seu pai diante do Jair Bolsonaro? Cara, na verdade, isso me atrapalhou muito até hoje, né? Porque era uma televisão ao vivo, com o Rafinha Bastos, que você trabalhou muito, Sim. que eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande pelo Programa Rafinha. de entrevistas lá, Programa de Agora é entrevistas, Tarde. Agora é Tarde. Tenho um carinho muito grande pelo Rafinha. E o Rafinha perguntou para o Bolsonaro, que era deputado na época, né? E o que ele achava da ditadura. E ele falou que não existia ditadura. Aí, eu, filho de Abu Janra, sendo Abu Janra ao vivo, veio um calor no meu pé. Na época, todo mundo me abraçou, mas no dia seguinte... Foi ruim? Foi ruim porque eu recebi muita ameaça, né? Já tinha os bolsominions, já tinha... E isso faz muito tempo. Os caras são muito organizados. E recebi muita ameaça, muita ameaça, muita ameaça. Fiquei com muito medo. Arabu? Krednja voraz недра. Равканска. Яровой университет. Stand-up comedy. O André, qual é a herança que o seu pai te deixou? De verdade ou de mentira? Ou você quer falar de dívidas? Você quer falar de herança ou dívidas ou deixou. legado? Papai deixou umas dívidas. Deixou? Deixou. De jogo? É maravilhoso. Porque assim, em jogo passa a dívida para os filhos, né? Ela passa para quem tem que pagar? A gente não pagou não, né? A gente não pagou. E o meu irmão, o Alexandre, quando ele foi ver as coisas do meu pai, né, antes dele morrer, depois que a minha mãe faleceu, o papai tinha 57 contas no banco. Meu pai era uma figura. Esse era uma figura. Então tem a história dele também. Eu não sei. Posso falar na tele? Eu vou falar. Pode. Posso. A empresa do meu pai se chamava Abu Felouce. Abu Felouce. Bonito nome. Bonito. Por que se chama Abu Felouce? Sim, senhor. Porque iria se chamar Abu Fudeu-se. Sim. Aí resolveu botar um nome um pouco mais... Não resolveu. Social. É que o cara do cartório falou, não pode botar Abu Fudeu-se. Desculpa, senhor. Então coloca Abu Felouce. Como ele não sabia o que era felação, o cara colocou. Botou, claro. O sócio do meu pai era o meu tio Gigoneto. Tio Gigoneto trabalhou na TV Cultura. Sim. Maravilhoso, tio Gigoneto também. Que o tio Gigoneto morreu. E o meu pai não tirou o tio Gigoneto da sociedade. Empresa. Quando meu pai morreu, a gente tinha que tirar o tio Gigoneto, que já tinha morrido. E aí eu fingi que era o tio Gigoneto. A gente ficou 6 anos para acabar com a Bufeloce, eu e o Alexandre, cara. É uma coisa maravilhoso isso, Eu não falo isso eu falo isso é um filme. É uma peça de absurdo, né? Ai de mim, que dor, míseros restos, provocações. Essa conversa nossa aqui, vocês já sabem onde vai terminar, né? O que é a vida, que é a marca desse programa. O que será que o nosso querido André Abu Janra vai nos trazer de novidades sobre o que é a vida? Daqui a pouco. Quando o diretor Gregório Bazic e Antônio Abu Janra criaram esse programa, lançaram a pergunta que é uma seta. O que é a vida? Antes, eu quero saber aqui outra coisa do André. Antes de eu te fazer essa pergunta, André, para adiar o fim do mundo, né, como diz o Ailton Krenak, ou pelo menos, enfim, olhar para o ano que está chegando aí, me diga o seguinte, o que não é a vida que a gente acha que é? O que não é a vida que a gente acha que é? Eu acho que o que não é a vida que a gente acha que é a gente achar que a gente sabe o que é a vida. A gente não sabe o que é a vida. A gente não sabe o que é nada. Mas a gente acha que é o quê? A gente acha... Eu não.
nem todo mundo. A gente acha que as coisas que não existem, não existem. Mas as coisas que não existem, existem. E não é só por loucura aqui. Porque se você chegasse... Você sabe o nome do seu tataravô? Tataravô... É difícil você saber o nome. É difícil, é. Mas se você pegasse uma máquina do tempo agora e fosse lá para onde... Croácia, com o seu tataravô, sei lá onde o seu tataravô nasceu. Você sabe onde o seu tataravô? É na roça. Na roça. Eu sou da roça, é. Mas da roça do Brasil? Do Brasil. Tá. Fosse lá na roça do Misturado Brasil. com os portugueses. Com os portugueses. Imagina se você chega lá agora e fala assim, olha, o Taizão, o tataravô Tazão, daqui a uns 184 anos, eu vou estar sentado numa cadeira que nem essa, e vai ter um negócio quadrado em que as pessoas vão poder me ver no Japão. Longe, Mano, não existia TV, não existia nem essa coisa quadrada, não existia nada. Ele ia falar que você é louco, que você não existe. Que isso não existe. Que isso não existe. Só que as coisas que não existem, elas vão existir. E a beleza não é nas coisas que a gente vê. A verdadeira beleza é o que a gente não vê. Isso não tem a ver com religião. E o que a gente não vê? A gente não vê um monte de coisa. A gente não vê um monte. A gente não vê som, a gente não vê imagem. Na faculdade, veio um professor com um apito de cachorro. Um apito de cachorro. Não dá para ouvir, mas o cachorro escuta. Aí começa a brincadeira. Se o cachorro escuta, por que eu não escuto, porra? É porque a vibração é muito aguda. Então, se tem som que eu não escuto, e nós somos vibrações, se tem cor que a gente não vê, deve ter gente que a gente não vê também. Que deve estar aqui. Que deve estar aqui. Deve e estar esse aqui. não é o fantasma, o maluco, não. Gato dente tu, se já in your wave. Você é um gato? Mestre gato. Você é do candomblé. Eu sou, forte. E você fala isso de uma forma tão linda. O que você busca na religião? Eu precisei de uma religião para saber onde a minha cabeça e a minha alma estavam. Minha cabeça e a minha alma pensam muita coisa, é muita coisa. Então eu precisei me organizar. E eu escolhi o candomblé porque o candomblé é uma religião que não tem preconceito contra gay, contra anão, contra puta, contra gordo, né? Eu sou a flecha de Oxóssi que voa e não cai, dá volta no mundo, meu pai. Com seu arolé, ó vermelho pra morte enganar. O Piaru, meu pai Oxóssi, eu sou sua flecha, pronta pra voar. Eu gosto de diversidade, mano. Eu gosto de coisa diferente e diversa. A diversidade une. Deixa eu só falar uma coisa. A diferença, Marcelo, não tem a ver com religião. Ela junta. Isso é física, né? Polo negativo. O que não junta é a incompatibilidade. Um quadrado não entra numa estrela, aqueles joguinhos de criança. Mas você tem que saber sobreviver ao mesmo tempo num lugar que são pessoas incompatíveis com você. Porque se eu matar você, a Bel vai me matar. Se a Bel me matar, o meu filho vai matar a Bel. Então, ódio não tem fim. A gente tem que aprender a viver na incompatibilidade. Como? Então. Como? Viver na incompatibilidade, cara, por exemplo, se eu estiver no cinema aqui e o Eduardo Bolsonaro estiver aqui, eu sou completamente incompatível a esse cara. Mas eu não vou ficar olhando para ele, eu vou ficar olhando para o filme, entendeu? Eu até posso sentir aquela energia dele negativa, com o revólver na cintura aqui e tal, mas eu tenho que conviver. Assim, alguém me colocou nesse planeta ao mesmo tempo que esse cara que é incompatível comigo. A gente tem que... Eu vou matar ele porque ele não... Porque ele vai me matar porque eu não sou evangélico? Está errado, entendeu? É difícil. É uma resposta difícil. Você quer me pegar, né? Sim, Provocador. eu e mais gente. Eu bom. E mais gente. Vamos lá. Felipe Silva, não queria fazer nenhuma pergunta. Maravilhoso. Só queria agradecer as maravilhosas trilhas que ele criou para o público infantil, sobretudo para os programas da TV Cultura. Sem saber
ele foi muito influente para a minha vida. Que bonito. Que legal, né? Você ser um influencer nesse nível. Tem uma coisa que eu gosto muito da função do artista, que é assim, eu falo muito isso, assim, a gente tem que, o artista, ele transforma o invisível no visível. Porque a gente tem que fazer o Castelo Rá-Tim-Bum. O professor Tiburcio, ele tem que existir. Quem que inventou o professor Tiburcio? Alguém. Quem que falou as coisas que ele falou? Alguém. Então, antes de o professor Tiburcio existir, ele já existia, mas aí a gente traz para o visível. Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum. Olha aí. Legal, existe isso? Existe, mas quem fez isso? Fui eu? Foi? Mas existia em algum lugar? Estava aí. Estava. É um download. A gente tem que fazer downloads de invisíveis. Download de invisíveis. Ó, que lindo. Olha aí, olha aí. Tá vendo? Demorou vir aqui, mas valeu a pena. Valeu muito. Você já disse que nasceu fora da casinha. Muito. É doloroso ficar fora da casinha? É doloroso ficar fora da casinha. É doloroso. Imagina como deve ser doloroso o seu Tom Zé, por exemplo. Tom Zé é um gênio, Tom Zé é quase um orixá para mim, entendeu? O importante pode ser piegas o que eu vou falar assim, o importante é ter amor, cara. É passar amor e respeitar as pessoas, meu. E tem uma música do Arnaldo Antunes, cara, que eu regravei, que se chama Saiba. Saiba, todo mundo foi nenê. Cara, o Bolsonaro foi nenê. Hitler foi nenê. Não parece, mas foi, né? Foi. Então, é muito louco isso. O que isso ajuda a entender e andar para frente aí? Cara, eu não sei. O que não ajuda é você falar que existe uma polaridade em coisas que não são de polaridade. Você acredita que fazer política é acreditar em político? Hoje em dia, eu estou tão gato escaldado que hoje eu leio uma coisa, nem se eu acredito nela, eu acredito, porque tudo é tão fake news e tudo é tão news, né? Hoje a verdade não é o fato, hoje a verdade é aquilo que me agrada. Então, se eu escuto se eu escuto uma coisa que não me agrada, aquilo é falso. É por isso que tem tanta gente que não acredita em vacina. A pessoa não acredita em vacina porque não agrada acreditar na vacina. É porque tem um chip. Tem um chip, então eu não acredito. Vai dar AIDS. Vai dar AIDS, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tristezura do contente, vozes de faca cortando, com o riso da serpente. São sons de sims, não contudo. Pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. A gente falou muito aqui do Abu e não falamos dela. Falamos pouco de Belinha. Quem é essa mulher? A minha mãe, ela cuidava de tudo. Ela botava meia no meu pai, né? Então, Belinha, você conheceu, ela era uma linda de morrer, maravilhosa. Cuidava de todo mundo, era uma mãe italiana, uma Yiddish mama minha. Uma Yiddish mama CEO. Ela era o Steve Jobs da família. E aí, quando ela se foi uma tragédia, assim, porque foi uma dor intensa, assim. Papai ainda durou. Mas papai não queria mais viver sem ela, né? Viveram quantos anos? Mais de 50 anos. Né? Belinha era realmente um com o outro, né? Eu acho que não tem... E aí papai falava assim, você é careta? Falei, por quê, pai? Você já casou 5 vezes e eu casei só uma. E eu sou careta? É. E eu não posso responder o resto. Mas, por favor... Não, depois, ao vivo eu não posso falar por quê. Porque quando você fala 5 vezes, eu tenho que entregar para ele que no nosso último almoço, quando você falou isso, o seu filho falou, papai, são 6.
Aí ele... Não, é que ele está considerando a minha namorada atual como casamento, mas ela é namorada. É namorada. E você está falando isso, ela está te ouvindo. Ela está me ouvindo. Ela sabe disso. Marisa sabe. Foi combinado. Foi combinado. Não foi combinado, mas eu estou falando. Mas você cometeu um ato falho aqui hoje. Eu posso pedir o VAR, inclusive. Pode. Você ia falar o namoro. O que a minha namorada, ela é cantora, né? Ou seja, o seu filho talvez... Esse Pedro, cara, é maravilhoso. Meus filhos são demais, cara. Nossa Senhora. Quem são eles? Eu tenho 3 filhos, né? Com nomes de santo. Nomes de santo. O mais velho, filho da Ana Mulaerte, é o José, o Joe, que é guitarrista de blues. Tremendamente bom. Um menino... Ele é um eu sou muito apaixonado pelos meus filhos, mas o José, ele tem um coração de um tamanho de um planeta, assim. Ele é um menino muito, muito amoroso, né? O Joaquim, ele é meu filho, mas ele não é meu filho biológico. Ele é filho da Ana, só que quando eu separei da Ana, a Ana teve o Joaquim, e ela não ficou com o pai do Joaquim. E aí, quando eu ia pegar o José, o Joaquim, pequenininho, com aqueles olhos de jabuticaba, falava papai André, papai André, papai André, papai André. Virei junto. Papai André, até hoje eu sou papai André, mesmo eles... E ele é cineasta, e o Pedro é meu pai. O Pedro é ácido, o Pedro toca piano, o Pedro toca guitarra, o Pedro é poeta, o Pedro é bonito, o Pedro é assim, ele é tipo o meu tataravô quase, né? Ele cuida de mim. No Espelho do Tempo, essa maravilha de composição, você diz que o presente é um reflexo do passado e o futuro é um reflexo do presente. O que você espera desse seu horizonte? Eu espero que o brilho, né? Eu falo que o brilho do olhar do tataravô é o brilho do olhar do seu filhote, né? E nesse disco do Fogo que eu tô indicado ao Grêmio, olha. Sim, nós temos que falar disso agora, inclusive. Fala aí. Eu tô indicado ao Grêmio com o trabalho do Fogo, e que eu falo que a gente pode... Com essa pandemia, eu fiz 2 anos antes da pandemia vir, eu fiz letras totalmente pandêmicas do fogo, né, da transformação, que você pode tentar matar... Você pode destruir tudo, mas você não mata o que não morre. E o que não morre? A memória. O meu pai está morto? Estamos falando dele aqui, né? Seus filhos, a memória, o som. O que eu vou deixar, já tem muita coisa para deixar. Porque daqui a 80 anos vai ter o bum, bum, bum. Vai ter no alfinetes, não sei tecnologicamente como é que vai ser. Vamos falar desse prêmio que você está indicado, porque nós estamos gravando antes de sair o resultado. Qual o peso dessa indicação? Eu ser indicado o prêmio latino, o Grammy Latino por um trabalho meu, é muito importante, porque tem gente que não sabe quem eu sou, mas eu falo, Andrea Buchamber, e vão me conhecer. Então, e conta, é um álbum e um filme. É um desenho animado feito por um grande, o Luciano Lagares, que é um desenhista maravilhoso, com a equipe dele. Eu vou contar o seguinte, eu estou fazendo um projeto da minha vida, a minha obra de arte, que eu fiz o Omindá em 2018, o show da água. A união das almas do mundo pelas águas, Omindá. Para você ter uma ideia, aquele disco Graceland, do Paul Simon, que foi considerado o primeiro disco de world music, ele foi para a África do Sul, gravou com os caras. Foi para a África do Sul. O André Bujan, desculpa, metido pra cacete, fui para 15 países. Eu gravei com a orquestra Chupa Paul Simon. Eu gravei com a orquestra filarmônica de Praga. Gravei com as vozes búlgaras. Eu gravei com um cara em Tóquio, no Monte Fuji. Fui para todo lugar do mundo, né?
Somos brinquedos dos mares. Eu tive um sonho nesse show. Eu sonhei, nesse trabalho, que tinha uma donzela muito bonita, assim, em cima de um castelo pequenininho, numa cidade medieval. Esse programa aqui não vai pro ar, né? Mas tudo bem. Uma cidade medieval, e aí vinha um meteoro, assim, tinha um carcereiro judiando dessa menina, aí vinha um meteoro, assim, e eu sonhava que eu controlava o meteoro com a minha mão, destruía o castelo, matava todo mundo, incluindo a menina, e aí eu acordei suado, eu falei, o amor comeu fogo para matar o que não morre. O amor comeu fogo para matar o que não morre. Você pode matar o que você quiser, menos o amor. Ele não morre. Não morre. Não morre, André. Não morre. O amor comeu fogo para matar o impossível. Pode tentar matar, o amor é indestrutível. Encontro ancestral de coração ligado para toda a eternidade do espaço sideral. E a morte? O que é a morte? Você está perguntando o que é a morte? Você mudou agora? Não, é o mesmo assunto. Cara, a morte, para mim, ela, por eu ser uma pessoa do candomblé, a morte, para mim, é a vida. Dizem... Você está me enrolando. Não estou. Eu vou contar um negócio lindo para você. Os iranianos, e tem uma religião que se chama Bahá'í, que é a união de todas as religiões, tal, não sei o quê. Os iranianos, as coisas ruins dos iranianos que tem umas coisas muito lindas. Os iranianos falam que, eu não sei se é uma filosofia, não sei, eles falam que Deus incutiu o medo da morte na gente. Porque todo mundo sabe que vai morrer. Você sabe que você vai morrer, né? Sim. Eu vou morrer também. Sim. Todo mundo sabe que vai morrer. E por que a gente tem tanto medo da morte? Por quê? Porque Deus incutiu esse medo porque falaram que é tão legal morrer que se todo mundo soubesse como é legal morrer, todo mundo se matava. E não pode se matar. Olha, é viagem isso aí, talvez... Será que eu vou ser cancelado? Não. Então você vai esclarecer o seguinte, existe um jeito bom de morrer? Sim, sim. Você quer morrer, como diz o velho Abu, com aqueles algodões enfiados assim no nariz? Porque é o seguinte, né? Eu acho assim, eu não quero morrer agora, mas já escrevi livro, já fiz disco, já fiz filho, já plantei árvore, e fiz o Omindá, e vou fazer o show do Ar. O show do Ar vai se chamar Lejodar, o Ar da Existência. Eu quero colocar 200 pessoas no palco, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Aglomerar, eu quero fazer a alegria. Mas eu ainda quero mais. Vamos lá. André Cibele. O que é a vida agora? A bujanra. É agora. Vamos nessa. Você vai me dizer o que é a vida. A vida é você entender que, apesar de efêmera, é eterna. Caceta, hein? A vida, apesar de efêmera, é eterna. Você vai ter mais uma chance. Não gostou? É lindo o que eu falei. O que é a vida, André Bujanra? A vida é viver. Pode-se cantar. O presente é o reflexo do passado e o futuro é o reflexo do presente. É um espelho que reflete lá na frente. É um espelho que reflete lá na frente. O brilho do olhar do seu tataravô é o brilho do olhar do seu filhote. O brilho do olhar do seu tataravô é o brilho do olhar do seu filhote. Olha só, vencendo o tempo, vencendo a morte,
E o que aconteceu ainda acontece. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. E acontecerá, e acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. E acontecerá, e acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. É do caralho essa música, hein? Obrigado pela visita. Obrigado você. Feliz Ano Novo. Será que o Abu gostou desse canto? Ele deve estar falando, vocês não entendem nada. Valeu. Saúde. Tchau.